Hoje eu estou aqui com o Reinaldo Cima, que é o CTO e CIO da MRV. A MRV é a maior construtora da América Latina e atua em mais de 160 cidades no Brasil e agora em 4 estados nos Estados Unidos. Reinaldo, muito obrigado e é um prazer para você. Bom dia, porque a gente está se falando ainda na parte da manhã, né? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Ótimo. Reinaldo, começando quando eu penso em transformação digital, as 8 perspectivas, quando a gente olha clientes, consumidores, né, dados, tecnologia, inovação, mudança no modelo de negócios e tudo, e por aí vai. A MRV, a gente faz check em todos os itens, né? Então, a minha pergunta é, como é que essa cultura, como é que é criar essa cultura de sempre estar inovando e sempre estar pensando aí na transformação digital? Eu nem chamo de transformação digital, né? Chamo estado perpétuo de transição, né? Então, vamos estar sempre nos movendo em direção à transição. Não, bacana, Ricardo. Eu acho que está no DNA da companhia usar a tecnologia como agente transformador, né? E se você olha a história da MRV, que está com mais de 40 anos, você percebe que ela foi inovadora em vários aspectos, né, de tecnologia construtiva, né? Basta ver aí, por exemplo, a parede de concreto, que se você tiver curiosidade, basta olhar aí parede de concreto MRV, você vai perceber quanto industrial se tornou o processo de construção com a MRV e o quanto de tecnologia embarcada. Para você ter uma ideia, a gente consegue construir uma unidade, né, em questão de dia, né? 4, na verdade, né? Porque as formas elas conseguem produzir mais de uma unidade, né? Já tem todo um aparato de kits aí que se aproxima muito a uma empresa de montagem, né? Essa vocação para usar a tecnologia como agente transformador, né, ela, a partir aí de 2010, 2007, para ser mais exato, com a abertura de capital, ela começou a canalizar também para esse lado da tecnologia digital, né? E eu comento que a gente começou com os fundamentos, né? A gente começou a preparar os Legos, né? Com um bom RP, com um bom CRM, um bom BPM, depois com toda a parte cloud, toda a parte de data analytics, de inteligência artificial, para construir aí o que se tornou o fator é, fundamental, né, para promover a transformação digital. E isso acompanhou também um movimento com as pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente foi construindo esses Legos, a gente foi montando um time multifuncional, né? A gente começou a falar sobre Agile aí em 2012, mais focado para desenvolvimento de software, né? E o foco nessa época era produzir um software com mais qualidade, mas já seguindo aí a ideia de você fazer entregas rápidas que gerassem valor rápido. Esse movimento, né, eu acho que foi fundamental. A gente construiu uma destreza digital aí através de pessoas tanto da TI quanto do negócio, e foi fundamental para a flexibilidade, para arquitetar soluções, para desafiar os modelos existentes, né? Aí vem 2015, 2016, acho que o mundo inteiro passou por essa mudança de mindset, e essa mudança de mindset aconteceu tanto no nível de execução, quanto no nível tático, quanto no nível estratégico, né? A gente vê em 2015, 2016, o CEO, né, nosso CEO vai para, o Rafael Menin vai para o Singularity, né? E ele volta com um desafio, né? Se alguém tem que uberizar o setor, que sejamos nós, né? E daí abre uma discussão, né? Como fazer isso? E eu lembro que a gente começou exatamente olhando a jornada, né? Se a maior empresa de transporte não tinha carro,
se a maior empresa de hotel não tinha hotéis físicos, né? O que seria do mundo da construção? Né? E aí entra a nossa jornada naquela época, era uma jornada tradicional. Né? Você tinha o processo de compra do terreno, depois você ia lá, fazia o projeto, aprovava na prefeitura, lançava, produzia, vendia, e quando ficava pronto, entregava para o cliente e transferia o cliente para o agente financiador, no caso, a Caixa Econômica Federal, quase sempre. Né? E olha que o mercado usa ainda o termo desligamento, né? Você desligava o cliente. Né? E aí vem esse conceito de uberização, né? E a gente começa a pensar que, espera aí, se o nosso produto ficar pronto e o nosso cliente passa a ficar mais de 50% do seu tempo literalmente dentro dele, será que o lugar da transformação digital não está na experiência pós-entrega? E aí a gente começa a construir a nossa plataforma habitacional digital, que culmina aí com um movimento aí de, em vez de você produzir para vender, a gente passa a produzir para alugar. Aí nasce a Lugo, que é uma startup, que hoje é uma empresa bem estabilizada, né? Quem tiver curiosidade é só procurar por Lugo, luggo.com.br. Aí você vai perceber que, além de fazer o aluguel totalmente digital, uma assinatura digital, usando DocuSign, quando o cliente muda, ele muda para um empreendimento totalmente de aluguel. Né? A gente não tem mais aquele empreendimento híbrido. Né? E nesse empreendimento ele passa a ter acesso a uma série de produtos e serviços, como carro compartilhado, lavanderia compartilhada, mini mercado, coworking, enfim, uma série de produtos e serviços que mudam substancialmente a experiência dele em relação à casa, a ponto de você começar a criar novos negócios a partir daí. A gente cria um mundo da casa, que é um marketplace que é focado nesse cara. E aí começa, eu acho que essa grande transição, né, cultural, né, da empresa olhar para o digital como também um agente habilitador de novas oportunidades de negócio e de novas maneiras de entregar mais valor e mais experiência para o cliente. Uma pergunta que eu faço é complicado você comprar uma casa no digital, né? Você fazer uma compra e-commerce, um tênis, um champanhe e tal, é uma coisa. Mas você comprar um apartamento, uma casa no digital, precisa realmente mudar o mindset e o convencimento, o engajamento do cliente é muito forte. Como é que foi essa jornada? Como é que foi o convencimento do cliente para que ele pudesse comprar? Eu não sei se vocês já estão usando NFTs, blockchain, ou já estão no metaverse. Queria que você contasse um pouco dessa jornada do cliente para o digital. Então, Ricardo, eu acho que a gente quebrou muita pedra e muita cabeça nesse processo. Primeiro, conceitos, né? Assim, a venda 100% digital para imóvel, eu não sei nem se a gente quer, para ser bem sincero. É impossível pensar num ambiente de compra e venda de imóveis sem a figura do corretor. Ele realmente tangibiliza o produto, facilita, explica. Ele é o cara que faz o sonho acontecer, né? E ele tem muita participação nisso. E eu não vejo um futuro em que ele saia desse contexto. O que eu vejo é a gente aumentando a capacidade desse cara de maneira exponencial, né? Tirando dele aquelas atividades super repetitivas, com pouco valor agregado. Vou te dar alguns exemplos, né? Quando a gente começou esse movimento, lá em 2015, um dos primeiros passos foi a parte de lead generation, né? De geração de leads. A MRV é uma empresa muito digital em relação a isso. Desde 2010 que a gente já tem essa esteira de geração de lead pelo site, usando ferramentas da Google, Facebook, enfim. Para você ter uma ideia, hoje em torno de 80% dos nossos leads nascem no site.
né, de maneira digital, né? 80% das nossas vendas acabam nascendo por aí. E nessa época, como é que era o processo? Eu tinha lá o site, mrv.com.br, você pode até testar isso. Se quiser comprar um imóvel também, fica à vontade. A pessoa entrava lá, olhava a vitrine, escolhia a unidade, e aí tinha um lugar lá que estava escrito chat 24 horas. Clicava lá e realmente a gente tinha uma equipe aqui, 160 pessoas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano, com a única função de entender quem era o Ricardo, onde ele queria comprar um imóvel e encaminhar ele para o corretor. Esse processo, em torno de 5.000 contatos diários, gerando 2 a 3 mil leads, né, era muito repetitivo. Tanto que as pessoas tinham Excel e atendiam vários chats ao mesmo tempo, copiando e colando. Prato cheio para usar programação de linguagem natural, usar um bot, né? Foi o que nós fizemos. E olha que interessante, né? A gente tinha, por isso que é legal usar o OKR, né? O OKR. A gente colocou como objetivo aqui, eu me lembro, 3 coisas, né? A quantidade de leads, produtividade, o custo, né? A quantidade de pessoas envolvidas, né? E o NPS do cliente, quanto que o cliente gostava do processo, né? E nessa época a gente tinha bons indicadores, a gente tinha em torno de 25% de produtividade, ou seja, cada 100, 25 ia, né? A gente tinha um custo aí dessas 160 pessoas, né? E a gente tinha um NPS na casa de 20 a 30, que também estava bom, indicava que os clientes estavam satisfeitos com o canal. Não era o que a gente queria, né? A gente quer sempre 70, 60, 70, mas estava bom. Fizemos todo o processo, modelo ágil, OKRs, MVPs, enfim, 1 ano e pouco aí para virar a chave, né? OKRs, 1 ano depois, né? É claro que a gente continuou crescendo, né? NPS, principalmente depois que a gente colocou a conexão com o WhatsApp, que o pessoal gosta muito, saiu de 25 para 70. Produtividade, de 20 para 60, 65. E por quê? Porque a gente pegou uma parte das pessoas e passou a trabalhar a repescagem, né, que é alguma coisa que o robô não fazia. E o NPS também está nessa faixa de 60, 70. Olha que bacana. Você usou a transformação digital para fazer algo que... detalhe, e a equipe reduziu bem mais do que pela metade. Então, você teve uma redução do custo, você melhorou a experiência do cliente, você aumentou a produtividade. Isso escolhendo uma parte do processo que realmente era mais mão e menos cérebro. Eu quero voltar fazer uma pergunta que é muito importante, né? Conselho de administração. A gente sabe que os conselheiros, né, normalmente não têm muita experiência em tecnologia. E às vezes é difícil convencer o conselho para fazer uma transformação digital. Aproveitando a MRV, que conselhos você daria para que convença o conselho de administração para que a transformação digital é importante e que seja foco na pauta deles para que essa estratégia aconteça de fato? Eu acho que é ter uma estratégia digital que não... Eu acho que no Brasil teve muito modismo, Ricardo. A gente viu muito projeto de transformação digital sem ter uma vocação digital por trás, né? Eu acho que ter uma estratégia bem estruturada, né? E aí sim a diretoria executiva, né? Nós tivemos muita sorte aí porque os nossos presidentes, a diretoria executiva tinha bastante esse mindset, ficou muito claro esse modelo de transformação digital, isso ajudou demais. Agora, a gente teve um movimento também em termos de conselho de administração, que eu vejo algumas empresas fazendo,
foi trazer pessoas do mundo digital para o conselho de administração. Hoje a gente tem o Silvio Meira, por exemplo, no nosso conselho de administração. Ele é uma das pessoas aí mais respeitadas aí dentro do mundo de transformação digital, e ele contribui demais aí com essa discussão. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a aproximação de pessoas que tenham, eu acho que cada vez mais vão ter pessoas com essa característica no conselho. E do outro lado também eu acho que ter uma vocação digital bem estruturada ajuda, né? Não fazer a transformação por moda, né? Fazer a transformação realmente por estratégia. Por falar em aprender, essa história de... Hoje a gente vive um gap de talentos, né? A gente vive um problema de duas formas, né? A primeira são os skills das pessoas que têm que mudar, né? Ou você troca seu skill, que é o skilling, ou o upskilling, né? Você faz um upgrade dos seus skills. Um constante treinamento as empresas têm que fazer, cria universidades dentro da própria organização para acelerar o treinamento das pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas, né, depois da pandemia, teve um movimento de que trabalham por propósito. E a gente vê um número grande de pessoas saindo das empresas por falta de propósito. Então, a gente vê um movimento inverso, né, que as empresas antes demitiam e agora a gente vê funcionários ou colaboradores saindo. Como é que é esse trabalho dentro da MRV? Ou seja, com tanta transformação digital que vocês fazem, com tanta inovação, é um processo para manter as pessoas engajadas, né? Porque precisa ter um time engajado, que a mudança, transformação digital é sobre pessoas. E como é que você faz para que eles estão em constante reciclagem ou treinamento para que eles não percam esses skills aí, ou se transformem, né? Excelente pergunta, Ricardo, e é o grande desafio. Ainda mais a gente mudou recentemente o regime de trabalho para o home office, né? Hoje eu tenho praticamente 90% do meu time que trabalha home office, né? Você fazer isso com o pessoal de longe é cada vez mais uma arte, né? Eu acho que a primeira, né, quando eu criei lá o framework de transformação digital para a MRV, quando criamos, a gente fez questão de colocar em paralelo duas verticais que eu considero essenciais, né? Uma de inteligência, né, de data analytics, né, de informações, para dar subsídios aí para todos os ecossistemas, e a outra de cultura, de pessoas, né? E a gente chamou para fazer parte integrante aí e permanente a área de desenvolvimento humano, né? Hoje a gente trabalha muito em parceria aí com o DH, né? Tanto para cuidar da questão da absorção das novas práticas provocadas pelos novos produtos digitais, né, dentro do negócio, quanto para tratar das mudanças na tecnologia e trabalhar essa questão das pessoas, né, seja através de desenvolvimento, formação, seja através de mecanismos de manutenção da cultura, né, que vem do propósito, mas também vem de criar novas alternativas aí para fazer essas pessoas ficarem mais perto, né, mais próximas, mesmo estando distantes. Hoje, por exemplo, você estava falando de metaverso. Uma das iniciativas do metaverso que nós estamos para colocar em produção agora é um digital twin do departamento de tecnologia, da área de tecnologia. Nós vamos ter aqui uma área, né? A gente está fazendo isso usando uma startup, né? Onde a gente vai representar exatamente a mesma estrutura de times que a gente tinha no mundo físico, agora no mundo digital. E uma coisa que eu percebi foi que a colaboração, a interação com as pessoas home office diminuiu radicalmente. Esse é um ponto para ficar atento, né? Quem viu aí o movimento das squads aí em 2015, 2016, lembra que a gente trazia todo mundo, inclusive o negócio, para ficar no mesmo espaço, né? E colocava uma série de ferramentas para representar a evolução,
colaboração, motivação. Hoje isso se perdeu um pouco quando você leva todo mundo para trabalhar no Teams, para trabalhar no Zoom, para trabalhar, enfim. A gente perdeu aquele momento do café, aquela conversa one-to-one do corredor. Isso a gente está tentando recuperar com o metaverso. E trazendo as pessoas de tempo em tempo para cá. Temos investido bastante em informação também. A gente tem uma parceria aqui com o Orb, que é foi um organismo criado aqui pela MRV, Localize e Banco Inter, né, para startups, mas também a gente tem investido muito em formação de pessoas através do Orb. O ano passado, nós tivemos quase 100 mil bolsas aí para programadores através do Orb. Enfim, é um trabalho contínuo, tá? A gente foi muito, muito desafiado aí, tanto pelas empresas fora de Minas, né, fora de BH, quanto por empresas até Portugal, Estados Unidos, enfim. Tivemos algumas perdas em função disso. Novos tempos,